Vou assistir. Nós vamos assistir. A grandeza é uma maldição. Para alcançar a grandeza, é preciso sofrer. Sempre foi assim. A história está cheia de homens que mudaram o mundo. Filósofos, artistas, cientistas, visionários. Seus nomes estão gravados no tempo. Seus legados foram imortalizados. E, no entanto, quando olhamos mais de perto, um padrão emerge. Isolamento, loucura, tragédia. O mundo celebra essas figuras, mas apenas à distância. Admiramos suas obras, citamos suas palavras e erguemos estátuas em sua homenagem. Raramente reconhecemos o sofrimento envolvido. Nós veneramos. Eu me pergunto se as grandes pessoas aproveitam suas vidas. Como as pessoas que lembramos, se é que elas sequer... Acho que existe um nível de grandeza que se torna insuportável e nada prazeroso. Marco Aurélio, Júlio César, Sócrates, King, não sei. Eles aproveitaram a vida? Não sei. Alexandre, o Grande. Acho que havia um nível de pressão que eles tinham onde não aproveitavam a vida que levavam. Markiplier, acho que isso é diferente. Não estou colocando Markiplier no mesmo nível de Marco Aurélio, ok? Adoro Markiplier. Não creio que ele será lembrado como um dos grandes da história, mas certamente é um dos grandes do YouTube. Não acho que as pessoas vão ensinar sobre Markiplier nos livros de história daqui a 500 anos. Mas ainda acho que ele é incrível. É, tipo, indivíduos históricos, né? Eles têm muito estresse. Por isso eu gosto... Ainda não terminei. Leio há muito tempo. Estou nos capítulos finais de Meditações de Marco Aurélio. É basicamente um documento da vida dele através dos próprios diários, nunca destinados a mais ninguém além dele, traduzidos e, você sabe, meio que compilados em uma leitura condensada por capítulos, geralmente com muita análise de quem traduziu. Ele fala sobre manter os pés no chão e tenta agir assim. Não estou dizendo que Marco Aurélio foi um grande homem, mas ele escreve de forma consistente em seus diários. Se você não sabe, Marco Aurélio foi um imperador romano há milhares de anos, mas era uma das pessoas mais poderosas de sua época. E como ele lutava para não se perder, não no sentido estoico, mas mais como: eu sou tão poderoso, eu tenho tantas responsabilidades, estou perdendo minha humanidade. Tipo, eu nem sou mais uma pessoa. Sou apenas uma figura, uma cabeça, alguém que existe com tantas responsabilidades. Tipo, ser Leonardo da Vinci, ser, pô, como é o nome dele? Alguma coisa Chaplin, como é o nome dele? Charlie Chaplin, por exemplo. Alguém super famoso, grande do seu tempo, Charlie Chaplin. Tipo, a quantidade de pressão, você não é um animal de zoológico, mas você se torna um personagem, um indivíduo que já não é mais você mesmo. E eu acho que isso se aplica a qualquer pessoa famosa, qualquer um com reconhecimento, qualquer um que seja considerado grande. E você, até eu às vezes, eu não acho que sou famoso de jeito nenhum, mas eu recebo atenção e acho que existe um personagem meu e existe o eu de verdade. E eu acho que tenho sido bom ultimamente em separar os dois, e na verdade nem separar, mas misturar os dois de uma forma que eu possa me sentir confortável sendo eu mesmo com o trabalho de ser uma pessoa das redes sociais e mantendo o meu nível de humanidade. No início eu dizia ser narcisista e uma pessoa ruim. Acho que acabei me tornando o personagem Joe Bartolozzi em vez de ser eu mesmo. E acho que consegui sair disso, e acho que Brook me ajudou, acho que a filosofia me ajudou, mas acho que existem pessoas que você presencia. Não quero expor isso nem fingir que conheço as pessoas, tipo o Jack Doherty, certo? E tem esses caras que meio que parecem que estão vivendo o personagem. E um exemplo comum é o Jim Carrey. Jim Carrey diz que Jim Carrey meio que perdeu a cabeça em certos aspectos, mas algo que eu gosto que ele fala, além de todas as coisas malucas que ele diz por aí, é que Jim Carrey diz que Jim Carrey é um personagem. Ele é alguém que ele inventou, não é ele de verdade. E muita gente olha pra ele e acha que ele é louco quando diz isso, mas eu entendo. Ele está dizendo que o personagem e o ator que Jim Carrey foi, a vida que ele viveu, era uma fachada que bloqueava o verdadeiro eu dele, que realmente tentava existir. Ele precisou viver um personagem que esperavam dele, assim como o MrBeast. Eu acho que o MrBeast está se tornando um ídolo. Acho que ele não consegue viver, pois tudo na vida dele gira em torno do trabalho, embora seja humano.
Ele não vive o trabalho como um sindicalista, mas está virando um personagem para os outros, em vez de ser um indivíduo por si só. Ele é uma figura, não um homem, certo? Não estou criticando, mas parece que toda a vida dele é monetizada. Toda a sua vida é uma transmissão. A vida dele gira em torno do sucesso nas redes sociais, da percepção das pessoas e do número de visualizações. É como, da mesma forma, pessoas como Leonardo da Vinci ou governantes daquela época, Marco Aurélio, Júlio César, todos esses caras se tornaram. Júlio César não era consciente, precisou se tornar Júlio César. Ele nunca foi realmente uma pessoa, se é que isso faz sentido. Ele existiu, mas nunca pôde ser ele mesmo. Ele se tornou um personagem em uma história da vida, certo? Ele é um ser humano real que existiu, mas viveu uma vida fictícia, como se ele tivesse que viver a fantasia. Ele não pôde ser ele mesmo. A grandeza não é uma bênção, é um fardo. Aqueles que a alcançam, muitas vezes, o fazem às custas de todo o resto. Seus relacionamentos, sua paz, às vezes até sua sanidade. Nietzsche entendeu isso melhor do que a maioria. Quem luta contra monstros? Esse youtuber acompanha Nietzsche? Eu sou fã. Eu sou fã disso, sim. Deve evitar virar um monstro também. Me inscrevi no canal desse cara. Ele foi consumido por suas ideias, ultrapassando os limites do pensamento humano apenas para acabar mergulhando na loucura. Ah, sim. Ele perdeu completamente a cabeça antes de morrer. Desejar a grandeza é desejar o sofrimento, porque a verdadeira grandeza não vem sem sacrifício. Mas a grandeza não é apenas uma busca, é um exílio. Quanto mais alto você sobe, mais solitário você se torna. Quanto mais entende, mais se sente desconectado e se adapta. Eu sinto que às vezes é assim que eu fico, é como se você simplesmente chegasse lá, e isso se aplica a qualquer pessoa que entra nesse trabalho. Quando eu converso com Lasse e Ron, meu Deus, é exatamente palavra por palavra o que estamos vendo. Tipo, eles têm que viver, a vida inteira deles é transmitida ao vivo, que é tipo, aí não tem separação, né? É aí que eu acho que, para os streamers da Twitch, não é algo grandioso. Tipo, não tô tentando comparar Lacey a, sei lá, um presidente, mas tudo o que eles fazem é stream in real life. Eles fazem stream diariamente, não saem, não encontram ninguém e nunca tiram férias. Tudo o que eles fazem é streamar todo santo dia e fazer lives in real life por 8 horas por dia. A vida deles é o trabalho deles. Eles não têm separação entre as duas coisas. Eles viraram Lacey e Stable Ronaldo está virando Stable Ronaldo. Jinx virou Jinx. Tipo, eu acho que Jinx é um pouco melhor nisso quando tem um tempo livre. E eu acho que Keso é muito bom nisso. Quando eu vejo o Keso, eu acho que o Keso separou completamente ele do trabalho dele. O Keso faz stream 4 horas por dia. Depois desliga tudo. Ele gosta, mas termina e acabou. E aí ele vive a vida dele. E eu acho que muitos caras no topo da Twitch e do YouTube, em geral, vivem a personalidade deles o tempo todo. E não existe separação entre o indivíduo e o personagem. Ou pelo menos uma integração meio comprometida, sabe? Acho que consegui chegar nesse ponto. Esse é meu trabalho, faço e pronto. Depois faço outras coisas. Mas é tipo, o Lacey, o Ron, o Jason Lewin, eles vivem o personagem deles. Eles têm que ser aquele cara o tempo todo. E eu acho que foi ótimo conversar com eles. Eu acho que eles são... Não estou desmerecendo eles de forma alguma, mas acho que eles estão alcançando um nível de popularidade, até mesmo o Kai Cenat, onde o Kai Cenat tem que ser o personagem Kai Cenat. Ele não pode ser o Kai. Ele não pode ser ele mesmo. Ele tem que ser o personagem que ele é na transmissão. E é assim que ele vive. É assustador. Por que você desmerece eles? Net, não estou desmerecendo eles. Cala a boca. Por que a Net quer me provocar? E Speed? Acho que sim. Acho que ao chegar nesse nível, como é Show Speed, a vida vira uma rotina de tarefas que ele precisa suportar. Parece que você assume um personagem, não digo que são falsos, mas o público força isso neles, como se tivessem que ser aquele cara. Depois de 20 anos, eles olham para trás e pensam: que porra é essa? É nisso que penso sobre o Jim Carrey. Acho que isso aconteceu com o Jim Carrey. Ele permanece no personagem sempre. O tempo todo. Ele nunca sai do personagem. E quando ele sai, ele pensa: meu Deus, já se passaram 30 anos.
Você se relaciona com aqueles ao seu redor. As massas amam a ideia de grandeza, mas ressentem aqueles que realmente a alcançam, porque a verdadeira grandeza não se conforma com a norma, ela a desafia. E a sociedade não tolera aqueles que pensam além de seus limites. Pegue Friedrich Nietzsche, um homem cuja filosofia abalou as próprias bases da moralidade, da religião e do pensamento convencional. Ele escreveu sobre o Übermensch, o indivíduo que transcende a massa, que cria seus próprios valores, que se eleva além das restrições da sociedade, mas ao fazer isso, condenou-se à solidão. Suas ideias eram radicais, assustadoras e profundamente incompreendidas. Em sua vida, ele foi visto como um louco, um pensador perigoso. Seu trabalho foi ignorado, ridicularizado e até condenado. No final de sua vida, ele havia perdido tudo: sua reputação, sua sanidade, seu lugar no mundo. Passou seus últimos anos sozinho e insano, abandonado justamente pelas pessoas que ele tentou iluminar. Só depois de sua morte ele foi reconhecido como um dos filósofos mais influentes de todos os tempos. Mas de que adiantou? Ele nunca viveu para ver isso. As maiores mentes muitas vezes morrem incompreendidas. Esse é o paradoxo da grandeza. O mundo venera os grandes, mas só quando eles já não estão mais aqui para testemunhar isso. A grandeza não é uma escolha, é uma aflição. Ela não vem do equilíbrio nem da moderação. Ela vem da obsessão, força implacável que devora tudo. Em seu caminho, grandes indivíduos não são apenas ambiciosos, eles são consumidos. Eles não apenas trabalham duro, eles sacrificam tudo. Schopenhauer escreveu: talento acerta um alvo que ninguém mais consegue. Gênio acerta um alvo que ninguém mais consegue ver. Aqueles que enxergam além do presente nunca são compreendidos em sua época. O mundo não reconhece o gênio enquanto ele está vivo, só lamenta quando ele se vai. Veja Vincent van Gogh, um homem que se dedicou inteiramente à sua arte, produzindo mais de 900 pinturas em uma obsessão febril. Ele viveu na pobreza, sofrendo de graves doenças mentais, rejeitado pelo próprio mundo ao qual tentou trazer beleza. Isso é louco. Ele não era popular na sua época. Em vida, ele vendeu só uma pintura. Uma. Ele morreu acreditando que era um fracasso. Parece que ele tem, mas ninguém sabe, ou melhor, ele nunca saberá. Certo de que todo o seu trabalho foi insignificante. Só depois da sua morte que o mundo decidiu que ele era um gênio. Suas pinturas se tornaram inestimáveis. Museus foram construídos em seu nome. A sociedade que o ignorou em vida o tornou uma lenda quando ele já não podia ver isso. A grandeza não te deixa descansar, ela te consome por dentro. E para quê? Qual é o propósito da grandeza se ela não traz felicidade? Se ela não traz realização, se no final só deixa para trás um rastro de sofrimento? Porque aqui está a verdade. Grandeza não é sobre sucesso, não é sobre reconhecimento. Não é sobre realização, é sobre sacrifício. E aqueles que a buscam devem estar preparados para perder tudo. Se a obsessão é o que leva alguém à grandeza, a expectativa é o que o destrói. Porque no momento em que você se torna grande, você já não pertence mais a si mesmo, você pertence à história. Você pertence aos que te admiram, invejam e veem você. Eles inventam uma versão sua, eles fazem de você um indivíduo. Você já não é mais um indivíduo por si mesmo. Uau! Procuram te derrubar. A grandeza isola, mas também pesa. Uma vez que o mundo te reconhece como extraordinário, espera que você permaneça assim. Não há espaço para fraqueza, não há espaço para fracasso. Quanto mais alto você sobe, mais brutal é a queda. Sempre amamos o espetáculo de uma queda. Construímos estátuas dos grandes, mas também celebramos sua destruição. Júlio César foi reverenciado como um deus até ser assassinado pelo próprio homem que antes o elogiava. Napoleão remodelou o mundo até ser deixado de lado, exilado para morrer sozinho. As ideias de Nietzsche foram ignoradas em sua vida, mas, ironicamente, quando ele já não podia mais defendê-las, elas foram distorcidas além do reconhecimento. Sua filosofia, que desafiava as estruturas de poder e pregava a autossuperação, foi sequestrada por ideologias que ele teria desprezado. Ele não viveu para corrigir. Usaram seu nome, mas sua voz sumiu. O mundo só valoriza os grandes quando já se foram. Essa é a verdadeira crueldade da grandeza.
Ela não depende disso. Acho que isso é parecido com o que acontece com um artista musical também. Como a popularidade é, tipo, Tupac, Biggie Smalls. Esses caras, rappers modernos ou músicos em geral, só ganham atenção de verdade quando morrem, e então ficam muito famosos. Só recompensa a lenda que fica, mesmo que alguém supere. O isolamento, a obsessão e a expectativa, ainda existe uma última maldição. A grandeza não traz paz. Schopenhauer acreditava que o desejo humano jamais seria satisfeito. Ele argumentava que a satisfação é sempre temporária. Assim que conseguimos algo, imediatamente buscamos a próxima coisa. Não existe linha de chegada, vitória final ou momento de contentamento duradouro. Schopenhauer escreveu: a riqueza é como a água do mar. Quanto mais... Você precisa criar sempre novas metas para encontrar um propósito. Muitas pessoas perdem a esperança ao envelhecer, pois sentem que não tem mais pelo que lutar, e sem isso, falta propósito. E então, geralmente, você morre. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. Por isso, muitas pessoas grandiosas acabam se autodestruindo. Porque não há fim para a busca, não há sucesso, não há conquista. Nenhuma quantidade de reconhecimento jamais parecerá suficiente. Sim, mas é preciso equilíbrio. Tenha objetivos, mas não em excesso. A fome pela grandeza não desaparece, ela só fica mais forte. Nietzsche compreendia profundamente essa luta. Toda a filosofia de Nietzsche era centrada no tornar-se, na constante superação de si mesmo. Ele rejeitava a complacência, pois acreditava que ao parar de lutar, a pessoa se torna estagnada e fraca. Mas essa mentalidade é ao mesmo tempo libertadora e aprisionadora. Porque se sempre há outra montanha para escalar, então nunca há descanso. É por isso que muitas das maiores mentes acabam caindo na loucura, no vício e na autodestruição. Quanto mais eles conquistam, mais percebem que nunca será o suficiente. Quanto mais você conquista, eu nem acho que é uma questão de perceber que nunca será o suficiente. Acho que, na verdade, quanto mais você conquista, mais possibilidades se abrem para você. Quanto mais sucesso você tem, mais ainda pode alcançar. Quando você realiza uma tarefa, é como se isso abrisse outras 4. Você conclui essas 4 e surgem mais 8. É como se você estivesse em uma busca interminável para terminar as coisas e nunca fosse conseguir concluir todas elas. E assim o ciclo continua, até que finalmente consome a pessoa. Mas se tudo isso é verdade, se a grandeza isola, consome e exige mais do que oferece, por que as pessoas ainda a buscam? Porque Oppenheimer seria um? Acho que Oppenheimer é um dos melhores exemplos de um. Oppenheimer dedicou sua vida a um trabalho que acabou matando centenas de milhares de pessoas, o que ele não queria que acontecesse. Mas basicamente eles financiaram a pesquisa dele, sabe, meio que usando isso para esse fim. Então ele morreu, sabe, triste, completamente desgraçado e sozinho. E jovem também. E então as pessoas olham para trás e o apreciam, mas na época todo mundo odiava ele. apesar do sofrimento, tantos sacrificam de bom grado sua paz, seu tempo, até mesmo sua sanidade por uma chance de algo. Como ele morreu? Acho que ele morreu de câncer de pulmão. Ele fumava muito. Ah, câncer de garganta. Por causa do cigarro. 62, ainda jovem. Não jovem, jovem para morrer. Algo maior. Talvez seja porque a alternativa é pior. Rejeitar a grandeza é aceitar uma vida comum, viver e morrer despercebido, esquecido pelo tempo. A maioria teme isso mais que o fracasso, pois embora a grandeza não traga paz, ao menos... Acho que é exatamente isso. Acho que se você vive e não é grande, você é esquecido. E esse é o seu medo. Mas se você vive para ser lembrado, então você nunca viveu de verdade, em primeiro lugar. Você nunca chegará a experimentar o que é viver. Você só experimenta o que é ser obcecado e estar sempre se esforçando. Isso traz significado, luta, propósito e a chance de ser lembrado, mesmo que só como advertência. Ou talvez porque a busca em si seja intoxicante. A grandeza talvez nunca satisfaça, mas a escalada, a luta, a ambição, a obsessão fazem a vida parecer maior do que ela realmente é. Alguns preferem arriscar tudo por algo extraordinário a desaparecer no conforto. E esse é o paradoxo final. Sabemos o preço, sabemos como essa história termina. E ainda assim, ao longo da história,
É como se houvesse pessoas que afirmam que todos os homens, e você sabe, os humanos em geral, no fundo, desejam morrer uma morte gloriosa. As pessoas ainda assim escolheram buscar a grandeza. Como uma vida triunfante até um clímax que resulta na sua grandeza. Não por buscarem felicidade, mas por crerem que o sofrimento compensa. Então, sabendo de tudo isso, vou te perguntar uma última vez: você ainda quer ser grande? Acredito que há um equilíbrio nisso, por isso digo que não acho que eu jamais. Eu não. Existe um nível pra isso. Eu sempre disse que tem pessoas que vão dizer: você só está mentindo porque nunca vai chegar a ser tão grande assim. Tipo, eu amo a comunidade que eu tenho. Acho que chega um ponto em que fica grande demais. Acho que a comunidade do Kaizenat é muito grande. Acho que esses caras não se divertem fazendo isso. Talvez eles se divirtam. Eu não me divertiria. Eu amo onde estou. Sabe? Eu adoraria, tipo, crescer em número de visualizações, mas manter essa comunidade. Acho que isso tem uma vibe legal. Eu acho que chega um ponto que fica um pouco irracional. Mas é isso.